Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra e hoje vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Pegue sua Bíblia, abra comigo Romanos capítulo 1 e vamos lá. Diz assim as Escrituras: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Bem, para ser um instrumento, primeira coisa, nós temos que servir, temos que ser servos. Servos dá a ideia de sermos separados. Separados do quê? Desse mundo, de pecado, de coisas contrárias à palavra de Deus. Temos que ter um espaço de serviço. Paulo tinha consciência que era um homem chamado e separado para o serviço de Deus. Esse era o principal trabalho do apóstolo Paulo, servir e anunciar as verdades do Evangelho. O verso 2 diz: o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Sempre que Paulo podia, ele insistia, contava e falava que Jesus era o prometido, o anunciado pelas Escrituras desde Moisés. Paulo, sempre que podia, retomava esse assunto. Jesus é o Filho do Deus vivo, é aquele que foi anunciado e prometido para os seus. O verso 3 ele diz: acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi. 4. E que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo lembra que Jesus veio da linhagem de Davi, mas que antes de tudo ele é o Filho de Deus. E foi a ressurreição que atestou essa divindade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, o Senhor sobre todas as coisas. Verso 5 diz: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. Bem, nós vemos aqui nessa exposição de Paulo que fora da obediência pela fé, tudo que nós fazemos é legalismo. Mesmo que nós tivéssemos condições de guardar todos os mandamentos, se não tivéssemos fé, se não fosse pela fé, nada disso teria valor. Então, só a obediência, e a obediência pela fé aos seus mandamentos. Verso 6 diz: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Não é legal a ideia de pertencer? Todos nós pertencemos a alguma coisa, né? Pertencemos a uma família, a uma sociedade, a uma escola. Você tem sempre presente a ideia de que pertence a alguém ou pertence a algo. Isso é inevitável na nossa trajetória. Então, eu escolho e eu prefiro pertencer a Deus que me criou. É isso que o Paulo está dizendo. Que maravilha sermos chamados para pertencermos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem essa ideia presente no seu coração? Você é de Jesus, pertence a Ele. Verso 7 diz: a todos os que em Roma são chamados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz, da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez ele repete: vocês são amados de Deus e são chamados para ser santos. Que lindo. Verso 8: antes de tudo,
Sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Olha que lindo, Paulo está se referindo à igreja de Roma, aqueles irmãos, e ele diz, olha, antes de qualquer coisa eu sou grato a Deus, sou grato através de Jesus, porque a fé que vocês têm, ela é conhecida de todo mundo. Não é maravilhoso quando a sua fé é conhecida, todos sabem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Paulo estava falando, colocando, dando relevância para esse fato, né? E ele disse assim que ele é testemunha, né? Minha testemunha de como sempre me lembro de vocês nas minhas orações, porque eu prego o evangelho e isso é notório. Então, quem serve a Deus de todo o coração tem vontade de pregar o evangelho. Era o caso de Paulo e era o caso daquela igreja. O verso 10 diz assim, olha, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Esse era o sonho, era o desejo do apóstolo Paulo, visitar Roma. Pena que ele só pôde fazer isso naquela ocasião em que ele foi preso. Mas ele tinha um desejo muito grande de ir lá. E ele tinha um objetivo, que era fortalecer aquela igreja. Nós precisamos ter isso em mente também. Visitar pessoas, aqueles que são nossos conhecidos, para que a fé dele seja fortalecida. É muito importante lermos a palavra de Deus com pessoas que estão precisando, ler com os nossos familiares, entendendo que nós podemos fortalecer a vida dos outros. Paulo está dizendo isso. Eu oro por vocês, eu quero visitar vocês e eu anseio vê-los. O verso 11 diz, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual e para fortalecê-los. Você nem sabe, mas às vezes você é usado por Deus para fortalecer pessoas, com sua fala, com sua postura, com sua fé. É maravilhoso ser usado por Deus. Paulo tinha essa noção. E o verso 12 diz, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha, quando ele fortalecia, quando ele encorajava, ao mesmo tempo também isso acontecia com ele. Ele era encorajado a continuar pregando, a continuar falando do amor de Deus. Somos encorajados também quando encorajamos os outros. Verso 13, o apóstolo diz assim, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes eu planejei visitá-los, mas eu fui impedido de fazê-lo até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Lembra que nós estudamos em Atos a respeito dos bárbaros, né? Então, aqueles que não eram judeus eram gentios. E os bárbaros eram aqueles que não eram romanos, não eram judeus. Então, Paulo está fazendo aqui, digamos, falando que todos são alcançados pelo Evangelho da Graça. O Evangelho deve alcançar todos, pessoas sábias, pessoas ignorantes, né? Todos os povos. A igreja, ela precisa contextualizar a mensagem no mundo de hoje, porque não existe um evangelho para cada classe social, para cada língua. Ele é suficiente para levar todos a Cristo. Paulo diz, só há um evangelho. E em toda parte,
para todas as pessoas. Portanto, ele declara no versículo 15: por isso eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Temos aqui, portanto, o início de uma carta que é essencial. Foi essencial para os rumos da reforma protestante, como lemos neste versículo. O justo viverá pela fé. Cheia de assuntos importantes. E nisso que lemos, vimos Paulo falando do Deus verdadeiro. E é esse Deus que nós servimos. Deus abençoe sua vida. Medite nessa palavra bendita, que traz paz e direção para a nossa vida. Deus o abençoe, Deus a abençoe.